Olá pessoal, eu sou o Isaías Garcês, estou aqui com o André Parente, coordenador de BI Analytics, e o Sr. Thiago Blum, líder técnico da frente de BI Analytics da Portfólio Tech. Eu atuo na gerência de operações e nós vamos conduzir com vocês alguns episódios do Tech Talks do Grupo Portfólio, da Portfólio Tech, onde nós vamos falar sobre tecnologia, inovação, gestão, agilidade, análise de dados e outras coisas bem interessantes que vem por aí, tá? Então acompanha nossas redes sociais, o @Grupo Portfólio, e fica ligado. Olá pessoal, eu sou o Isaías Garcês e estou aqui nesse momento promovido pela Portfólio Tech, que é o TED Talks, utilizando aqui o excelente espaço do estúdio FB Ideias, da FB Uni, e nós vamos conversar um pouco sobre tecnologia, que é a especialidade da Portfólio Tech, né, onde na tecnologia a gente atua principalmente com automação, desenvolvimento e BI Analytics. E dentro do tema BI Analytics, né, muita gente vai sempre pensar no painel, na ferramenta, no BI em si como um dashboard. Mas antes mesmo disso, é importante a gente refletir um pouco sobre o que são indicadores de gestão, porque são os indicadores de gestão que vão aparecer ali no dashboard. E é muito comum hoje em dia no nosso trabalho de consultoria, no nosso trabalho de desenvolvimento, de análise de dados, a gente chegar no momento para desenvolver essa solução de analytics com o cliente e ele ainda não ter muito bem claro o que são esses indicadores, ou essa definição, ou esse processo de negócio, né? Então, às vezes é preciso até um trabalho antes, né, de mapeamento, análise e redesenho de processos, para poder definir, de fato, o que são esses indicadores de gestão e o que são esses indicadores importantes ali dentro daquele negócio do cliente, tá? E um indicador, esse indicador ele pode ter vários sinônimos, tá? Eu vou falar alguns aqui para que a gente não se apegue a cada palavra em si, mas a gente pode chamar de métrica, a gente pode chamar de indicador, a gente pode chamar de índice, a gente pode chamar de KPI ou KPI, né, que é o Key Performance Indicator, a gente pode chamar de OKR também. Todos esses 5 termos aqui que eu mencionei, eles podem ser generalizados se a gente entender que eles são análises quantitativas dos nossos dados. É isso que a gente tem que ter atenção, né? Identificar o que é análise quantitativa do dado dentro do nosso processo. Então, para a gente chegar lá no dashboard, para a gente chegar lá no Analytics, né, no BI, a gente precisa ter dado. Obviamente, isso aí vai ser uma pedra fundamental para a gente chegar lá na frente. Mas antes disso também é importante que a gente defina o que é esse indicador de negócio. Então, olhando para o nosso dado, olhando para o nosso processo, a gente tem que identificar e caracterizar aquilo que é mensurável. Qualquer que seja o processo, ele vai ter ali alguns indicadores, alguma forma de ser mensurado, né? Então, por exemplo, se for um processo de compra, a gente pode ter o valor médio que a gente praticou nas nossas compras, né? Pegando os valores que a gente comprou. Se for um processo de logística, a gente pode ter o tempo médio de entrega, colocando ali o cálculo entre o tempo de aquisição ou de saída, né, até o tempo da entrega. Se for numa situação de um call center, a gente pode ter o tempo médio de espera do cliente. Sempre que o cliente liga, ele vai ficar alguns segundos ou alguns minutos, né, dependendo aí do cenário, aguardando para ser atendido pelo operador de telemarketing. Então, esse time entre o momento que ele entrou, né, na gravação e o momento que ele foi atendido, se a gente subtrair um pelo outro, a gente vai ter um tempo ali quantificado, né? E esse tempo, se a gente tirar uma média, a gente vai ter, então, um indicador de tempo médio de espera que nos permite, então, avaliar, por exemplo, se a fila de clientes está grande ou pequena, se eu tenho que movimentar mais ou menos operadores, se eu tenho que atender mais ou menos rápido. E aí eu já estou falando também de outro aspecto do indicador de gestão que é importante, que é a tomada de decisão, né? Uma solução de BI Analytics, ela sempre vai ter como alvo, como objetivo, a tomada de decisão. Então, se a gente também fizer todo esse trabalho e não chegar lá na frente para tomar a decisão, como essa que eu estou citando, né, esse trabalho vai ser meio que em vão, né? Então, é importante que a gente tenha também isso em mente. E outro aspecto importante é a matemática da coisa, né? Eu falei aqui operações simples de subtração, de divisão, de média, de soma, e o indicador ele sempre vai ter uma operação matemática envolvida. Por mais que não tenha necessariamente um número, né? Por exemplo, se a gente tiver uma base de clientes, que a gente só tem nome, endereço, telefone dos clientes, né? A gente não tem um número ali, mas a gente pode simplesmente contar as linhas. Então, a contagem de linhas, a contagem de clientes, né, vai ser o nosso indicador.
Então, antes mesmo de pensar lá na frente BI, Analytics, análise preditiva e outros aspectos que daqui a pouco a gente vai conversar também, é importante que a gente tenha em mente que tudo isso vai ser baseado no que se quer mostrar de indicadores, no que se quer mostrar de análise de dados, tá? E também é importante que a gente tenha em mente quais serão as dimensões de análise, porque o indicador por si só, ele vai trazer um número para a gente, né? Ele vai apresentar um dado para a gente, mas ele precisa de vertentes de análise. Então, por exemplo, se eu voltar ali numa das minhas colocações, falei de receita, de despesa, né, de compras, enfim. Se eu for olhar hoje, por exemplo, exportações, né, do Brasil, se a gente for pegar um número de exportações hoje no Brasil, lá na base de dados do comércio exterior, a gente vai ver que tem lá, sei lá, 256 bilhões de dólares em exportação. Beleza, 256 bilhões é muito? É pouco? Depende, né? Isso ao longo de quanto tempo? E aí a gente entra numa outra conversa que são as dimensões dos nossos indicadores, né? Uma vez que a gente entenda que o indicador é o valor de exportação, é a soma de tudo aquilo que foi produzido e exportado, né, para o nosso mercado exterior, é importante também que a gente traga dimensões para análise desse valor. E a principal dimensão que a gente sempre vai trazer para análise, né, uma dimensão ali primordial, indubitavelmente primordial, é a dimensão de tempo, que é ano, mês, trimestre, dia, hora, minuto, segundo. Então, a dimensão de tempo ela vai estar presente em todo e qualquer indicador, né? Então, o número por si só, ele não pode dizer, nem sempre vai dizer muita coisa se a gente não aplicar ali uma ótica temporal nele. Por exemplo, eu estava vendo ontem ali o negócio de retrospectiva e eu ouvi 15 mil minutos de música. Tá, 15 mil minutos é muito? É muito, mas talvez se a gente colocar aí ao longo de 365 dias, né, ao longo de um ano, pode não ser tanta coisa assim, né? Eu vi gente que tinha 41 mil minutos, né? Então já é muito mais. Enfim, então é importante que a gente traga uma ótica de análise e essa ótica, essa dimensão, né, que a gente vai trazer para a nossa análise, geralmente vai ter o tempo como uma das principais, e além disso, nós vamos trazer também outras dimensões do nosso negócio, do nosso processo. Eu mencionei aqui a exportação, né, o comércio exterior, e uma das principais dimensões que a gente vai ter também são os produtos, né? 256 bilhões, ok, é muita coisa, beleza, é no ano de 2022, mas de quais produtos, né? O que é que o Brasil mais exporta? O que é que o Ceará mais exporta? Né? Então entra uma outra dimensão aí na análise, que é a dimensão de produtos. Assim como podem entrar outras dimensões, como o município, o estado, o grupo do produto e em outros aspectos. A via pelo qual saiu a exportação, o porte da empresa que fez a exportação. Então, tudo aquilo que a gente usa para fatiar essa análise desse indicador, por exemplo, né, para fatiar esses 250 bilhões aí que eu mencionei, todos esses elementos são dimensões, né? Então, a gente vai utilizar também dimensões na nossa ótica de análise. E a gente pode brincar um pouco mais e pensar também o seguinte, e se eu pegar uma dimensão e transformar ela num indicador? Como, por exemplo, ao longo do ano, beleza, a gente exportou 250 bilhões, mas quantos produtos? Qual foi o mix de produtos que a gente exportou? Então, a gente pode fazer uma contagem, né, dos nossos produtos que foram exportados e transformar isso no indicador. E a gente vai saber que, por exemplo, esse mix foi, sei lá, de 5 mil produtos diferentes. Ou então que dos municípios, né? Fazer uma contagem dos municípios e no Brasil são mais ou menos 2.300 municípios exportadores. Então, dos 5 mil municípios que a gente tem no país, 2.000 e um pouquinho fazem exportações, né? No Ceará, eu não vou lembrar bem o número agora, mas também é uma fatia menor, obviamente, dos 180 municípios que nós temos, tá? Bom, então, com esses exemplos aí, acho que dá para ilustrar um pouco. E retomando, né, o que eu falei no começo, o indicador ele vai ser sempre aquilo que é uma análise quantitativa do nosso dado, que a gente vai quantificar o nosso dado de alguma forma dentro do nosso processo de negócio. E qualquer que seja o processo de negócio, vai ter margem ali, vai ter possibilidade de análise de dados, né? Seja que a gravação que a gente está fazendo nesse momento, né, do Tech Talks, e em algum momento eu quero saber, sei lá, o tempo médio de duração dos Tech Talks que a gente fez, ou quantos a gente fez ao longo do ano, ou qual foi a repercussão disso, né? Então, qualquer que seja o processo ou o cenário que a gente esteja, a gente vai ter a oportunidade para identificar indicadores e utilizar esses indicadores para análise de dados, para produzir painéis, para produzir relatórios, para produzir dashboards, e, obviamente, pensar nos indicadores também a tomada de decisão, tá? Também não adianta a gente querer colocar indicador em tudo quanto é processo, tá? Isso também não é uma boa ideia.
Só porque a gente entende que indicador é importante, análise de dados é importante, também não é uma boa ideia que a gente coloque indicador em tudo quanto é processo, ou muitos indicadores em tudo quanto é processo, né? Se a gente for estudar lá a metodologia do OKR, a gente vai ver que a metodologia prega que a gente tem um objetivo, que a gente tenha de 3 a 5 indicadores para fazer a mensuração, se eu estou atingindo ou não, se eu estou no caminho daquele objetivo, né? Se você parar para pensar no painel de controle do seu carro, você vai ver que tem pouquíssima coisa, né? Tem a velocidade, que é imprescindível, que é muito importante, tem o medidor de combustível, tem um alerta lá se ele tá aquecendo ou não, ou medidor de óleo, enfim, tem alguns indicadores ali que são importantes, mas não tem tudo do carro lá, né? Não é todo carro que vai ter, né? A maioria não tem, mas a calibragem do pneu, por exemplo, né? É interessante ter ali no painel? Beleza, é interessante, mas é imprescindível ter ali no painel? Não, não é. Não vai ser tão impactante na sua condução, até porque se o pneu ficar tão seco que seja impactante na sua condução, você vai sentir de outra forma, né? Então, isso é um ponto de atenção também para que a gente não encha de indicadores um determinado processo de negócio e não chegue ali em cenários como eu já tive que vivenciar, que durante a conversa com o cliente de diagnóstico, mais de uma hora de conversa, a gente viu que tinha 11 indicadores de pneu de caminhão. Mas esse cliente não trabalhava com caminhão, o negócio dele não era caminhão, o negócio dele não era pneu, o negócio dele não era oficina, o negócio dele era outra coisa completamente diferente. Tudo bem que o pneu representava um custo significativo, ok, mas 11 indicadores sobre o pneu em si era muita coisa. Como outro cliente que a gente visitou e que disse que tinha 150 indicadores para a organização. Quando ele disse que tinha 150 indicadores, eu quase disse, né? Acho que não dá para acompanhar 150 indicadores, né? Então, também não era um bom exemplo, né? Enfim, então a gente tem que buscar avaliar o que importa. Um bom exemplo, tem uma instituição do Sistema S que tinha 7 metas mobilizadoras. Então, tinha 7 indicadores definidos e eram 7 indicadores que tinham de ser acompanhados durante o ano todo. Um outro cliente nosso, que é uma clínica de saúde preventiva e nutrição, e que eles têm 4 grupos de indicadores, 4 painéis lá, e cada painel tem mais ou menos 5 indicadores, ou seja, tem 20 ali no todo, mas são 20 também que são acompanhados semanalmente, né? A questão do acompanhamento também é importante, não adianta nada se a gente tiver também tudo isso definido, esses indicadores calculados, apresentados no painel, se não tiver acompanhamento e não tiver a tomada de decisão, né? Porque às vezes a gente toma uma decisão gerencial ali ou equivocada ou não tão assertiva, seja porque a gente não tem a análise à nossa disposição, mas às vezes a gente tem a análise à nossa disposição e não acompanhou, não fez esse acompanhamento dessa análise para a tomada de decisão, né? Então, é tipo a nossa saúde, né? Às vezes a gente fez o exame, sabe que tem ali um determinado problema e não tratou, né? Ou às vezes a gente nem sabe, nem foi fazer o exame e nem tem como tratar também. Então, é um paralelo aí também interessante, tá? Bom, acho que é isso sobre indicadores de gestão. Acho que a gente falou muito já sobre o tema. É o primeiro passo, né? Para a gente começar outras fases aqui da conversa, que é, uma vez que a gente tenha definido nossos indicadores de gestão e aquilo que a gente quer acompanhar, né? Vamos atrás dos dados, né? Vamos atrás dos dados e vamos empreender ali um esforço na metodologia de BI Analytics. Aí sim começa a parte técnica da coisa, né? Que eu não vou aprofundar tanto aqui tecnicamente, mas eu vou comentar um pouquinho junto com os meninos que estão aqui comigo, né? O senhor Thiago Blum e o senhor André Parente daqui a pouco, tá?